Era uma noite fria e sem lua quando decidi que precisava de um tempo longe da cidade grande. O estresse do trabalho, o barulho constante e a falta de paz estavam me consumindo. Por isso, aluguei uma pequena cabana numa cidade do interior, cercada por florestas densas, bosques sombrios e lagos silenciosos. Tudo o que eu precisava era de algumas semanas de tranquilidade para colocar minha mente em ordem. A viagem até a cabana foi tranquila. A estrada serpenteava por entre as árvores, e o silêncio da floresta era quase ensurdecedor. Ao chegar, a cabana parecia perfeita, simples, rústica e isolada. Passei os primeiros dias explorando os arredores, caminhando pelos bosques e contemplando os lagos cristalinos. A paz que sentia era indescritível. Mas na terceira noite, algo estranho aconteceu. Eu estava na varanda, observando as estrelas, quando ouvi um barulho vindo da floresta. Um som estranho, seguido de um som que parecia um sussurro. Achei que fosse apenas minha imaginação ou algum animal noturno. Resolvi ignorar e entrei para dormir. No entanto, o barulho continuou nas noites seguintes. Parecia se aproximar cada vez mais da cabana. Certa noite, acordei com um sussurro gelado próximo à minha janela. Levantei rapidamente e olhei para fora. Mas tudo que vi foram as sombras das árvores dançando ao luar. O medo começou a se instalar. No quinto dia, durante uma caminhada pela floresta, encontrei pegadas estranhas no chão. Eram enormes e tinham uma forma bizarra, como se não fossem de nenhum animal que eu conhecesse. Meu coração disparou e uma sensação de ser observado tomou conta de mim. Apressei o passo e voltei para a cabana, tentando me convencer de que não havia nada para me preocupar. Naquela noite, os sussurros estavam mais altos e nítidos. Parecia que alguém ou algo estava chamando meu nome. Tranquei todas as portas e janelas, mas não consegui pregar os olhos. Por volta da meia-noite, ouvi passos pesados no alpendre. O pânico tomou conta de mim. Peguei uma faca da cozinha e me escondi no quarto, com as costas contra a parede e os olhos fixos na porta. Os passos continuaram a ecoar pela cabana, até que pararam abruptamente. O silêncio era absoluto. Foi quando ouvi a respiração pesada e gutural do outro lado da porta. Estava tão próximo que eu podia sentir o cheiro pútrido que emanava. O sussurro voltou, agora tão claro como nunca. Saia, saia. O medo era paralisante, mas algo dentro de mim me forçou a agir. Gritei o mais alto que pude, na esperança de assustar o intruso. Ouvi um grito agudo e, de repente, tudo ficou em silêncio novamente. Esperei por horas, sem ousar me mover. Quando o sol finalmente começou a despontar no horizonte, criei coragem para sair do quarto. A cabana estava revirada, mas não havia sinal do intruso. Peguei minhas coisas e corri para o carro, sem olhar para trás. Dirigi sem parar até a cidade mais próxima, onde relatei o ocorrido à polícia local. Eles me ouviram com ceticismo, mas prometeram investigar. Nunca mais voltei àquela cabana. O que quer que fosse que me perseguia ficou lá, nas profundezas daquela floresta sombria. Às vezes, ainda ouço aqueles sussurros em meus pesadelos, me chamando, me perseguindo, e eu sei que onde quer que eu vá, aquela entidade estará sempre à espreita, esperando pela próxima oportunidade de me encontrar. Era uma tarde fria de outono quando cheguei à pequena cidade de Ravenwood. Sempre gostei de locais isolados, cercados por florestas e lagos, e Ravenwood parecia o lugar perfeito para escapar da agitação da cidade grande. Eu havia alugado uma cabana à beira do lago, um refúgio tranquilo onde eu planejava passar algumas semanas em paz. Os primeiros dias foram exatamente o que eu precisava. As florestas densas, os bosques sombrios e os lagos serenos ofereciam um cenário ideal para relaxar e recarregar as energias. Passei as manhãs caminhando pelas trilhas e as tardes lendo na varanda da cabana, apreciando a vista do lago. No entanto, na terceira noite,
algo perturbador aconteceu. Estava voltando de uma caminhada ao entardecer, quando percebi que estava sendo seguido. Ao olhar para trás, vi apenas as sombras das árvores se alongando com o pôr do sol. Tentei me convencer de que era apenas minha imaginação, mas a sensação de ser observado não me abandonou. Naquela noite, ouvi passos pesados do lado de fora da cabana. Aproximei-me da janela e vi uma figura sombria se movendo entre as árvores. O medo me paralisou por um momento, mas rapidamente tranquei todas as portas e janelas, tentando afastar a sensação de pânico. Nos dias seguintes, os sinais de que eu estava sendo perseguido se tornaram mais evidentes. Pegadas estranhas apareceram ao redor da cabana, e objetos começaram a desaparecer misteriosamente. A figura sombria continuava a aparecer, sempre à distância, observando. Relatei o ocorrido aos moradores locais, mas eles apenas me lançaram olhares de desdém, como se eu estivesse imaginando coisas. Uma noite, os passos se tornaram mais próximos e insistentes. Ouvi o som de algo arranhando as paredes da cabana, seguido por um sussurro baixo e ameaçador. Eu estou te observando. O medo tomou conta de mim e fiquei acordado até o amanhecer, segurando uma faca na mão, sem saber o que mais fazer. No dia seguinte, encontrei uma mensagem escrita na porta da cabana, feita com um objeto afiado. Saia enquanto pode. A caligrafia era tortuosa e irregular, como se tivesse sido feita por alguém com extrema raiva. Decidi que era hora de deixar Ravenwood, mas ao tentar sair da cabana, percebi que meu carro havia sido sabotado. Os pneus estavam furados e o motor não ligava. Sem opções, corri até a cidade a pé buscando ajuda. Ao chegar, encontrei a delegacia fechada e os poucos moradores que encontrei se recusaram a me ajudar. Eles murmuraram algo sobre uma velha lenda local, sobre um serial killer que vagava pelas florestas de Ravenwood procurando suas vítimas. Alguns diziam que era apenas uma história para assustar os forasteiros, mas outros acreditavam que ele realmente existia. Naquela noite, voltei para a cabana, sem saber o que mais fazer. O medo e o desespero me consumiam. Decidi que, se eu fosse morrer, faria isso lutando. Tranquei todas as portas e janelas novamente e me preparei para enfrentar o que quer que estivesse me perseguindo. Pouco depois da meia-noite, ouvi passos pesados se aproximando. A figura sombria surgiu na janela, seus olhos brilhando com uma malevolência indescritível. Com um grito de desespero, corri para a porta dos fundos, tentando escapar. Mas ele estava lá, esperando. Com um sorriso sinistro, ele avançou, brandindo uma faca. Lutei com todas as minhas forças, mas ele era implacável. No último momento, antes que a escuridão me envolvesse, ouvi sua voz sussurrando em meu ouvido. Você nunca deveria ter vindo aqui. Acordei no hospital da cidade dias depois, com ferimentos graves. Nunca soube como consegui escapar ou quem me encontrou, mas uma coisa era certa. O serial killer de Ravenwood era real, e eu tinha sobrevivido por pouco. Deixei a cidade assim que pude, jurando nunca mais voltar. Mas os pesadelos continuam, e a sensação de ser observado nunca desapareceu completamente. Onde quer que eu vá, sinto que ele ainda está me perseguindo, esperando pelo momento certo para terminar o que começou. Praticar corrida sempre foi meu escape do estresse diário. Correr me dava uma sensação de liberdade e clareza mental que nada mais conseguia proporcionar. Por isso, quando descobri um parque próximo a uma densa floresta, decidi que seria o lugar perfeito para minhas corridas matinais. No começo, tudo parecia perfeito. O parque era tranquilo, com trilhas bem definidas e o som relaxante da natureza ao meu redor. No entanto, em uma manhã nebulosa, senti algo diferente no ar. Enquanto me aquecia, notei um homem parado à distância, observando-me de forma inquietante. Ele estava vestido com roupas simples e sujas, e seu olhar fixo me deixou desconfortável. Tentei ignorar e continuei minha corrida. À medida que avançava pela trilha, a névoa se adensava, tornando a visibilidade mais difícil. A sensação de estar sendo seguido não me abandonava. Olhei para trás várias vezes, mas não vi ninguém. No entanto,
O som de passos suaves na folhagem seca persistia. Decidi que era apenas minha imaginação e aumentei o ritmo, tentando dissipar o medo. Mas, de repente, a trilha que eu conhecia tão bem parecia diferente. As árvores se tornaram mais densas e eu percebi que havia me desviado do caminho principal. O pânico começou a se instalar e a sensação de estar perdido na floresta me dominou. Foi quando ouvi aquele sussurro. Você está perdido. A voz era baixa e rouca, vinda de algum lugar nas sombras. Olhei ao redor freneticamente, mas tudo o que vi foram as árvores envoltas em névoa. Comecei a correr sem rumo, apenas tentando encontrar uma saída. Os passos atrás de mim ficaram mais rápidos e próximos. Meu coração batia acelerado e o suor escorria pelo meu rosto. Passei por uma clareira e avistei uma velha cabana abandonada. Sem pensar, corri para dentro, na esperança de encontrar um lugar para me esconder. A cabana estava em ruínas, com móveis quebrados e poeira acumulada. Fechei a porta e me escondi atrás de uma velha mesa, tentando controlar minha respiração. O silêncio era sepulcral e o único som era o pulsar do meu coração. De repente, a porta se abriu com um rangido agonizante e o homem misterioso entrou. Ele segurava uma faca enferrujada e seus olhos brilhavam com uma malevolência fria. Eu sabia que você viria, ele disse com um sorriso perturbador. Todos acabam vindo. Sem pensar, levantei-me e corri para a janela, pulando para fora e caindo no chão duro. Ignorei a dor e continuei correndo, agora guiado apenas pelo instinto de sobrevivência. Atrás de mim, ouvi os passos acelerarem. A floresta parecia fechar-se ao meu redor e a névoa dificultava ainda mais a visão. A sensação de desespero era avassaladora. Não sabia para onde ir e cada vez que olhava para trás, via a figura sombria se aproximando. Minha mente estava em um turbilhão, tentando encontrar uma saída. Foi quando tropecei em uma raiz e caí no chão, sentindo uma dor aguda no tornozelo. Tentei levantar, mas a dor era insuportável. Olhei para cima e vi o homem se aproximando lentamente, seu sorriso ainda mais sinistro. Não há escapatória, ele disse levantando a faca. Fechei os olhos esperando o pior, quando de repente ouvi um latido feroz. Um cachorro grande e selvagem saiu das sombras e atacou o homem, derrubando-o no chão. Aproveitei a distração e comecei a rastejar para longe. A dor no meu tornozelo era intensa, mas a adrenalina me impulsionava. Continuei me arrastando até que ouvi vozes ao longe. Policiais haviam chegado, atraídos pelos meus gritos e pela luta entre o homem e o cachorro. Fui resgatado e levado para um hospital. Os policiais me informaram que o homem era um eremita conhecido na região, suspeito de vários desaparecimentos misteriosos, mas nunca havia sido capturado. A floresta havia engolido muitos antes de mim, mas de alguma forma eu consegui escapar. Ainda sinto a presença daquele homem nas minhas corridas. A sensação de estar sendo observado nunca desapareceu completamente, mas aprendi a viver com ela. E toda vez que vejo a névoa se formar nas manhãs, lembro-me daquela fuga desesperada e da tênue linha entre a vida e a morte.